Olá, eu sou o Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e Gabeira estamos aqui, como em todas as terças-feiras, para bater o nosso papo semanal sobre os assuntos quentes do Brasil. E hoje, como sempre, vamos dividir o nosso podcast em dois temas. Primeiro, eu e Gabeira vamos falar de futebol, não do futebol jogado dentro das quatro linhas, mas dessa crise da CBF, uma encrenca que envolve assédio sexual, falta de ética e mistura também o governo Bolsonaro, que resolveu abraçar a Copa América para ser jogada no Brasil a partir desse fim de semana, aliás, e mais ainda se meteu até nos assuntos da seleção brasileira, coisa que não acontecia desde a ditadura. Depois a gente vai falar da decisão covarde do comandante do Exército de não punir o ex-ministro Eduardo Pazuello pela participação dele na manifestação pró-Bolsonaro no Rio de Janeiro. Gabeira, vamos para o nosso primeiro assunto, que é essa confusão que está metido o futebol brasileiro, mais especificamente a CBF, que teve o Rogério Caboclo, seu presidente, que foi afastado do cargo no domingo, em meio a uma acusação de assédio sexual, no enredo em que aparece ainda o Bolsonaro mobilizando o governo federal para trazer para o Brasil uma Copa América em plena pandemia, que obviamente não tinha que se meter nisso, e num enredo que mistura até o Flávio Bolsonaro, que pediu a cabeça do técnico Tite. E a gente não viu o Tite falando nada quando a Copa América seria realizada na Argentina. Bastou a CBF pedir para o presidente Bolsonaro a autorização para que ela acontecesse aqui no Brasil, para que o Tite se posicionasse politicamente. É um hipócrita. Uma espécie de samba do bolsonarismo doido no país da pandemia, não é isso? Eu acho que houve tantos componentes interessantes e, ao mesmo tempo, tantos componentes que mostram como nós estamos numa situação de atraso mesmo, que é preciso destrinchar ponto por ponto. A primeira coisa que é preciso também explicar que houve uma certa batalha de tararé, uma batalha que não aconteceu. Houve por parte de muitos analistas, seguramente de esquerda, que esperavam que a seleção brasileira tomasse uma posição contrária à Copa América, que ela fizesse uma rebelião contra o governo. Eu me lembro que quando o Renan Calheiros pediu ao Neymar publicamente que tomasse uma posição contra a Copa América... Neymar, eu queria dirigir uma palavra a você. Não concorde com a realização dessa Copa América no Brasil. Eu disse naquele momento que esperava que o Neymar não tomasse essa posição, porque a trajetória dele não é propriamente uma trajetória de tomadas de posições políticas, nem a trajetória da seleção brasileira. Mas que havia, evidentemente, uma série de componentes problemáticos aí. O primeiro deles é a Copa América, que nós já falamos, a Copa América que se dá no contexto de uma pandemia, no contexto da aparição de novas cepas e, logo, bastante perigosa, não só para as pessoas que vêm, mas como também para as pessoas que moram aqui. Então essa foi a primeira observação. A segunda diz respeito à CBF, a situação do Rogério Caboclo. Nós sabemos que, atualmente, essas tentativas de assédio sexual são punidas muito seriamente. As grandes empresas se comprometem a não serem cúmplices do assédio sexual. Portanto, os patrocinadores da seleção brasileira certamente iam exigir uma posição diferente, e o Rogério Caboclo, nesse contexto, dançou. Né? E parece que dançou para sempre. Sim. Ontem a televisão apresentou os áudios, o colocando numa situação muito delicada. E isso atinge o futebol brasileiro tem atingido o futebol brasileiro de uma forma constante. No campo do assédio sexual, você tem já um caso de um jogador brasileiro que
foi condenado na Itália, que é o Robinho, e não conseguiu fechar o contrato dele com o Santos. Você tem também já o caso do Neymar rompido com a Nike, porque há também uma denúncia contra ele de assédio sexual. Portanto, esses elementos modernos estão atropelando o futebol brasileiro de uma forma bastante intensa. E eu acho também que o governo quis participar desse processo, transformando a Copa América numa luta, na pandemia mesmo, numa luta negacionista. Ele queria demonstrar que está tudo normal no Brasil, não só para o mundo, como para os brasileiros. E aquelas pessoas que acham que não está tudo normal, que é problemático fazer a Copa América, evidentemente criticaram. Nesse contexto, surgiu também essa tentativa de influenciar a seleção brasileira. Lembro que o João Saldanha, nos velhos tempos, já foi rifado pelos generais. Era um técnico brasileiro competente, uma ótima figura até, que foi condenado pelos militares e praticamente não perdeu o posto, mas não aceitou interferências e não foi mais o técnico brasileiro. Agora a pressão é sobre o Tite, começou uma pressão nas redes sociais, fora Tite comunista. Você tem também a participação do vice-presidente da República. O Mourão entrou em cena também, além dos filhos do presidente condenarem o Tite e haver uma grande pressão nas redes sociais. O vice-presidente o seguinte: olha, o Cuiabá está precisando de um bom técnico. Como dizendo, olha, o destino do Tite deveria ser treinar o Cuiabá. Eu sou do tempo que o jogador de futebol, quando era convocado para a seleção brasileira, era considerado uma honra, né? O técnico ele não quer mais, não quer, o Cuiabá está precisando de um técnico aí, não está? Então, leva lá, sai, pede o boné, né? Eu acho que isso é uma discussão, nesse momento, totalmente disfuncional. Agora, você vê se isso é um país sério. De repente, o governo começa a querer interferir até na composição da seleção brasileira, até na escolha do técnico. E na composição ideológica, sob o ponto de vista ideológico. Porque o presidente da República tem um preferido. Ele tem um bolsonarista, técnico de futebol, que é o Renato Gaúcho, que ele quer que vá para a seleção. E o Renato Gaúcho já deu provas de simpatia ao presidente, ele deu uma camisa número 7 para o presidente e falou várias coisas positivas a respeito do presidente, rachando a torcida do Grêmio. A torcida do Grêmio ficou rachada naquele episódio. Mas o Bolsonaro considerou que, se puder ter também, porque agora tudo ele quer um bolsonarista. Se ele puder ter um bolsonarista no Supremo, ele vai ter. Se ele puder ter um bolsonarista na presidência da Câmara, ele terá. Se ele puder ter um bolsonarista na presidência do Senado, ele terá. Se ele puder ter um bolsonarista no comando do Exército, ele terá. Enfim, ele quer ter bolsonaristas em toda parte. Eu espero que ele não queira ter e não vai conseguir ter um bolsonarista no nosso podcast, mas até aí tudo bem. Mas então, né, você vê que é uma situação muito delicada e eu acho que houve uma expectativa muito grande a respeito da posição da seleção. Eu acho que ela vai se resultar hoje à noite numa declaração de que vão participar da Copa América e de que gostariam de ter sido informados de uma forma mais tranquila antes da decisão, não é? Na verdade, vai ser apenas um pequeno lamento. A CBF já teve um presidente, foi o Zé Maria Marinho, preso nos Estados Unidos, banido do futebol. Teve um outro, Marco Polo Del Nero, denunciado por corrupção, também afastado do futebol pela FIFA. Também foi comandada por mais de uma década por um outro, que é o Ricardo Teixeira, que foi forçado a renunciar, foi excluído do mundo do futebol e, a partir de agora, teve um presidente às voltas com caso de assédio sexual. Então, me parece óbvio que não é só um acaso, não é azar. São presidentes que foram escolhidos pelos presidentes dos grandes clubes
e pelos presidentes das federações estaduais de futebol. Então, me parece óbvio, e não custa a gente reforçar aqui, que a base, a estrutura do futebol brasileiro é que está completamente podre. E a gente não deve esperar qualquer solução auspiciosa, pelo menos a médio prazo, para a CBF. Quem vai entrar ali, quem foi eleito, primeiro para o mandato tampão, que vai ser escolhido agora, para o mandato tampão do Caboclo, que vai até abril, e depois, na eleição de abril do próximo mandato, quem for eleito vai ter o mesmo DNA, infelizmente, nada leva a crer que é diferente, do Zé Maria Marinho, do Ricardo Teixeira, do Caboclo, do Marco Polo Del Nero, até porque o tal do Marco Polo é um case extremo, porque todos os presidentes de federação, antes das reuniões importantes da CBF, dão uma passadinha na casa do Marco Polo para combinarem coisas. Quer dizer, eu também já publiquei o Marco Polo, banido do futebol, ex-presidente da FIFA, ele tem até hoje um motorista particular pago pela CBF. Ele tem o plano de saúde pago pela CBF. Ele continua mandando na CBF. Quer dizer, é um escárnio. A gente continua com um problemão. Tirou-se ali, e tem que se tirar o assediador, mas o futebol brasileiro permanece assentado sobre essas bases. Quer dizer, você não espere nenhuma mudança. Você pode imaginar um time vencendo em campo, que tiver uma seleção melhor e tal, mas você não vai imaginar que o futebol brasileiro vai ter qualquer mudança a partir desse caso do Caboclo. Sem dúvida. E você também não pode imaginar que ele possa melhorar com a interferência do governo, uma vez que é algo que se passa numa esfera que o governo não tem como interferir e modificar, não é? Só a simples decisão, né, de trazer a Copa América para o Brasil, eu tenho a impressão que o Caboclo esperava com isso fortalecer o seu prestígio, né? E quem sabe até obter uma blindagem no caso de assédio sexual, e não funcionou. Tanto que ele passou os últimos dias, antes de ser defenestrado, de ser afastado, ele em contatos permanentes com o Palácio do Planalto, seja com o próprio Bolsonaro, seja com o chefe da Casa Civil, o ministro Ramos. Ele telefonava, dizia, por exemplo, que se os jogadores se recusassem a participar, aquele elenco que está concentrado e escolhido pelo Tite, se recusasse a participar da Copa América, ele, Caboclo, ia determinar que fosse convocado outros jogadores e que não tinha problema, que a Copa ia acontecer. Enfim, teve esse imbricamento entre Caboclo tentando se salvar e o bolsonarismo tentando entrar dentro da seleção com os dois pés, né? Exatamente, com os quatro. Com os quatro. Bom, e só para terminar aqui, antes de passar para o segundo assunto, nos corredores da CBF ontem me diziam que o Caboclo estava querendo pedir para o julgamento dele, em vez de ser feito, ou do caso do assédio, pela Justiça Comum, ou ser feito lá pelo Comitê de Ética da CBF, que ele fosse julgado pelo comandante do Exército. Quem sabe ele tinha alguma chance de safar. Tem só. Pelo menos a gente ia ficar 100 anos sem saber o que aconteceu. Exatamente. Vamos para o nosso segundo tema de hoje. Que é precisamente o comandante do Exército. Exatamente. A não punição do Pazuello pelo comandante do Exército. Gabeira, a essa altura o choque inicial já passou, mas eu acho que ainda restam alguns caminhos aqui de análise que a gente pode percorrer. Você mesmo, ontem, no seu artigo do Globo, de segunda-feira, disse que o Exército amarelou, que a gente ainda não sabe se é por covardia ou por adesão ao projeto autoritário do Bolsonaro. De fato, depois da decepção que a decisão do comandante do Exército causou, essa eu acho que é a interrogação que restou aí para todo mundo, né? Eu acho que o que aconteceu semana passada com essa decisão é que confundiu muito mais as pessoas com relação a onde está e o que deseja o Exército, né? Exatamente. Eu tenho grandes amigos na imprensa
tem tentado, de alguma maneira, explicar o que aconteceu com o Exército, né? De uma maneira assim, há dois tipos de argumento que surgiram depois dessa decisão do Exército, que eu não tratei deles no meu artigo, mas que, se eu tivesse tempo e disposição, qualquer dia eu trato também, mas vamos tratar aqui. Um dos argumentos é o seguinte, que o Exército tomou essa posição, o comandante do Exército tomou essa posição, porque ele estava temendo que o Bolsonaro o tirasse do posto e criasse mais uma crise. Então a decisão teria sido tomada para evitar uma crise maior. Mas eu acho que é o tipo do argumento que um exército não deve utilizar, porque se isso aconteceu, havia uma chantagem implícita. Ou você faz, ou você cai. Ou vocês aceitam o que eu quero, ou a crise será maior. Eu fico pensando, poxa, se a Bolívia amanhã disser assim, eu quero o Acre de volta, ou a França disser, eu quero o Amapá de volta, eles não podem dizer, não vamos querer uma crise maior com a Bolívia, nem uma crise maior com a França. Vamos devolver o Amapá e vamos devolver o Acre. Quando, na verdade, isso não é possível. Aí vão dizer, não, mas espera aí, você está exagerando, Gabeira, você está utilizando uma questão territorial que é muito mais grave, comparando com uma simples punição de um general. Mas, simbolicamente, a punição do Pazuello tinha um peso muito grande para o Exército, né? Significava até que ponto o Exército faz valer a sua disciplina interna, até que ponto ele cede quando é pressionado pelo presidente da República e rasga a sua disciplina interna, os seus estatutos, os seus regulamentos. Portanto, simbolicamente, não cedeu terra, mas cedeu, no campo moral, cedeu um grande espaço. Rasgou a própria Constituição, né? O regulamento do Exército é a Constituição deles. Exato. E, de repente, você vê, por exemplo, que eles decidem que durante 100 anos você não vai poder ter acesso a esse caso. Em resposta a um pedido formulado pelo jornal Globo para ter acesso a detalhes desse processo via Lei de Acesso à Informação, o Exército respondeu que esse processo contém informações pessoais e que, por isso, tem sigilo de 100 anos. A decisão ignora entendimentos já afirmados pela Controladoria Geral da União, que, em casos semelhantes, considerou que os procedimentos administrativos só devem ficar sob segredo enquanto a apuração está em curso. Não é o caso, a apuração foi concluída. Além de tomarem uma posição inexplicável, indefensável, eles tomam uma decisão secreta também, e que vai ficar secreta, não transparente, por um século. Isso é um peso muito grande na democracia brasileira, porque, na verdade, todos os livros que eu li sobre a decadência da democracia recentemente, eles falam que não haverá mais um golpe de Estado no tipo clássico, os tanques saindo do quartel e tal, que hoje a democracia é minada por dentro, as instituições vão caindo progressivamente. E se você examinar o que aconteceu essa semana, o Exército, de uma certa maneira, caiu. Ele ficou praticamente nas mãos do Bolsonaro. Aliás, é um processo que já vinha acontecendo e é um processo que se manifesta também no próprio caso do Pazuello. O fato do Exército ter permitido que um general da ativa assumisse o comando da luta contra a pandemia num momento tão grave como aquele, sem que esse general soubesse o que é a pandemia, o que é o SUS, até o remédio que ele ia indicar, que era a hidrocloroquina, é um caso muito grave. Eu não estou entrando na linha médica. Se causa discussão se ela é antiviral ou não, eu retiro. Vou colocar só sobre a lógica do medicamento, para não haver discussão. Só como medicamento, doutor. Não, por favor, eu queria concluir. A hidrocloroquina é antiprotozoário, não é antiviral. Mas ela teve ações dessa forma. Eu não vou entrar no mérito, porque realmente não tenho conhecimento para entrar. Eles colocaram um grupo militar dentro do Ministério da Saúde com a missão de cuidar da pandemia, o que é um delírio. Eles não estavam preparados para isso. Então o resultado foi catastrófico. Além disso, Pazuello é apenas a ponta do iceberg.
Eles estão com quase 5 mil, talvez entre 5 mil e 6 mil militares dentro do governo. E grande parte desses militares ocupa cargos sem estar especificamente preparado para esse cargo. Eles estão funcionando como um partido fisiológico. Qual a característica do partido fisiológico? Olha, a gente ocupa o cargo porque nós somos do mesmo partido. Se a gente sabe ou não o que fazer no cargo, a gente vai decidir depois. Quer dizer, a competência específica para ocupar esse cargo não está em jogo. Então, cai uma instituição importantíssima para segurar a democracia. Essa semana houve também uma confirmação de que a Procuradoria-Geral da República já não está entre nós, já está praticamente nas mãos do Bolsonaro, porque eles pedem o encerramento de um inquérito sobre atividades antidemocráticas, não determinaram que as investigações avançassem, seguraram durante muito tempo e agora pedem um encerramento porque não há mais tempo para a investigação. O próprio Supremo Tribunal Federal está contestando isso. E você vê que esse processo é um processo que mostra, em primeiro lugar, mostra e-mails disparados do Palácio do Planalto, e-mails disparados do Congresso, até e-mails disparados do primeiro pelotão de artilharia antiaérea, como se, poxa, você esperasse, numa guerra, você espera que um batalhão de artilharia antiaérea dispare balas contra um inimigo externo, mas ele passa o dia disparando tweets e e-mails contra os adversários do governo, pô, que loucura é essa? E se você observar o que aconteceu com Pazuello, a repercussão foi entre políticos isolados, mas o silêncio sepulcral estava nas presidências, na presidência da Câmara, na presidência do Senado. Não falaram um A nessa questão. Eles não se comportaram como líderes de um parlamento brasileiro, porque ao parlamento interessava, sim, que essa questão fosse resolvida de uma forma democrática. Existe um processo de tomada progressiva das instituições e quando as pessoas se derem conta, vai ser tarde demais. Já está ficando tarde demais, entende? O que coloca para todo mundo uma necessidade de pensar essa questão. Eu acho que a CPI da pandemia está avançando, né? Tem mostrado uma série de questões importantes. O Pazuello certamente vai voltar à CPI, né? Estão reveladas atividades de um gabinete paralelo, de uma certa maneira, oferecia ao presidente da República informações e conselhos sobre o uso da hidrocloroquina. A existência do grupo foi revelada pelo ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, em depoimento à CPI, mas foi negada por integrantes do governo e por depoentes na CPI da Covid. No encontro, os especialistas apresentaram a Bolsonaro opiniões contrárias às vacinas e favoráveis a medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid. E é exatamente aquilo que ele queria, né? Um gabinete que pensava e sugeria tudo aquilo que estava dentro da sua pretensão, que é de negar a pandemia na sua gravidade e restabelecer a atividade econômica independente das consequências. Portanto, nós caminhamos para uma situação muito delicada. Muita gente vê nessa situação apenas um momento de preparar para as eleições, né? Alguns partidos falam assim, vamos deixar que o Bolsonaro sangre o máximo, porque a chance que nós temos nas eleições aumentam em 2022. Mas eles não estão percebendo que existe todo um processo que envolve, inclusive, as eleições de 22, que vai ser destinado a contestá-las. Você tem, de um lado, um avanço sobre as PMs, que atuam hoje, como atuaram em Pernambuco, de uma forma muito partidária, né? De outro lado, você tem um exército silencioso e obediente ao presidente da República. E, de outro lado, também, de mais um lado, você tem esse movimento por um voto impresso que, muito possivelmente,
não será viável em 2022 e abre-se a possibilidade de você já contestar a derrota em 22 com um grande volume de militantes armados, com a PM também do seu lado e com o exército silencioso e amedrontado. Quer dizer, isso para a eleição de 22 é um presságio muito sério, no meu entender. A decisão do comandante do Exército, general Paulo Sérgio, se essa versão de que ele não quis punir o Pazuello para não criar, para não escalar a crise, fosse verdade ou for verdade, aí a velha história de combinar com os russos. Porque será que o Bolsonaro entendeu esse gesto do comandante do Exército? Quer dizer, que ele teria essa intenção? Para mim, a resposta é óbvia, é não. O Bolsonaro, ele captou deu como vitória esse episódio exatamente como uma capitulação do comandante Paulo Sérgio. E a verdade é essa. O Bolsonaro, ele venceu essa disputa importante. E ele sabe disso. O limite do Bolsonaro, ele foi empurrado um pouco mais para frente. Não torna nada definitivo, mas é perigoso. Eu vejo algumas pessoas, como o Raul Jungmann, por exemplo, que eu respeito, amigo, ele fala o seguinte: olha, aconteceu isso, mas o Exército jamais vai entrar numa aventura golpista. Entende? Agora eu me pergunto, né, se esse tipo de argumento não é parecido com o argumento que a gente tinha na esquerda, dizendo nós perdemos uma batalha, mas a vitória final será nossa. Quer dizer, como explicar que através de uma sucessão de concessões, na hora H o Exército vai se manifestar de uma forma altiva? Tudo indica, entende, através do comportamento que eles estão tendo, que eles vão capitular. Mesmo porque eles foram seduzidos, como na Venezuela, só que de uma forma diferente. Na Venezuela, os militares têm acesso a alguns postos que permitem a eles um nível de corrupção alto, de enriquecimento rápido. Aqui no Brasil não é tanto isso. Eles foram seduzidos porque aumentam os soldos, entende? E tem as benesses do poder. Então, a única saída que nós teríamos, uma saída à altura, se a vida política brasileira tivesse alguma vitalidade, seria aprovar uma lei proibindo militares da ativa no governo. Eu acho que é a solução. É como tudo no Brasil, em princípio, num país normal, você não precisava ter essa lei, mas eu acho que ela é urgente e necessária. Agora, eu quero ver este parlamento dominado pelo Centrão se vai ter essa coragem. Deveria até, como o Centrão gosta de ocupar cargos no governo, os militares nessa altura concorrem com abriria eles. O espaço para eles, abriria espaço para eles. Né? Então a chance de passar o projeto talvez esteja por aí, né? Aí você teria, ao invés dos militares, só o Centrão corrompido, quer dizer, uma situação semelhante à de sempre, né? Se correr, o bicho pega, situação. Se ficar, o bicho come. É isso aí. Tá terminando o Lauro Gabeira de hoje. A gente vai ficar por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. E também pode ser ouvido na Rádio CBN, às terças-feiras, às 10h30 da noite. Esse episódio teve a edição do Vitor Carvalho e da Fernanda Pontes. Na terça que vem, a gente está de volta. Tchau! Até lá!